milionário é obrigado a se casar por interesse com outra milionária, a pedido dos pais, mas quem ele realmente ama é a empregada da casa. O salão de festas da mansão Ferraz estava iluminado por lustres de cristal e o som dos violinos preenchia o ar com uma melodia quase melancólica. Para todos ali, aquela noite era uma celebração de um noivado perfeito entre duas das famílias mais poderosas do país. Mas para Enzo Ferraz, aquele era o dia em que sua liberdade estava sendo vendida como um bem de luxo. Ele estava prestes a se casar com Isadora Monteiro, herdeira de um império de joias, uma mulher bela e inteligente, mas que nunca fez seu coração disparar. Não como acontecia toda vez que seus olhos encontravam os de Elisa, a empregada que trabalhava na casa de sua família desde os 16 anos. Ele a viu pela primeira vez quando eram adolescentes. Elisa sempre foi discreta, mas sua doçura e a forma como enxergava a vida com esperança o encantavam. Agora, aos 25 anos, ele sabia que a amava. Um amor impossível, um amor que o mundo nunca permitiria. Mas naquela noite, enquanto Elisa servia os convidados, seus olhos se encontraram por um breve instante. E foi ali que Enzo tomou sua decisão. Ele não ia aceitar esse destino, não sem lutar. O pai de Enzo, Gustavo Ferraz, era um homem frio e calculista. Dono de uma das maiores empresas do setor imobiliário, ele sempre enxergou o casamento do filho como um contrato de negócios, não um ato de amor. Esse noivado não é opcional, Enzo. É o futuro da nossa família, disse ele com seu olhar rígido enquanto degustava um copo de uísque envelhecido. Você está vendendo meu futuro como se fosse uma negociação. Enzo rebateu, sentindo o peso daquela imposição sufocá-lo. Você acha que amor paga as contas? Você acha que amor mantém um império de pé? Gustavo ironizou, soltando um riso seco. Um dia você vai me agradecer por isso. Enzo sabia que discutir não adiantaria. Sua mãe, Helena Ferraz, apenas suspirou sem forças para defender o filho. Ela também havia sido vítima desse mundo de interesses. Naquela mesma noite, enquanto o noivado era celebrado com champanhes caros e sorrisos falsos, Enzo escapou para o jardim. Precisava de ar. Precisava dela. E como se o destino respondesse ao seu chamado, Elisa apareceu. O que está fazendo aqui fora? Perguntou ela com sua voz suave, mas preocupada. Ele olhou para ela e naquele instante soube que não poderia se calar mais. Eu não posso me casar com ela, Elisa, porque eu te amo. Os olhos de Elisa se arregalaram e por um segundo o mundo parou. Ela abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um barulho de passos se aproximou. Enzo se virou e viu Isadora os observando com os olhos fixos, sem expressão. Ela tinha ouvido tudo. E a partir daquele momento, o destino de todos estava prestes a mudar para sempre. Isadora Monteiro estava parada ali, imóvel, os olhos fixos em Enzo e Elisa. O silêncio que se formou entre os três era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Elisa sentiu o coração disparar no peito. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que um simples olhar entre ela e Enzo já era perigoso demais. Mas agora tinham sido pegos. Enzo deu um passo à frente, tentando conter o estrago. Isadora, não é o que parece, mas Isadora soltou um riso irônico, cruzando os braços. Ah, não? Então, o que exatamente é, Enzo? Você acabou de dizer que a ama. Bem na noite do nosso noivado, Elisa abaixou a cabeça, sentindo as mãos trêmulas. Não queria ser a causa de um escândalo, não queria ser um problema na vida dele, mas como poderia evitar algo que já estava fora de controle? Não é culpa dela. Enzo se apressou em dizer, encarando Isadora. Eu nunca quis esse noivado. Você sabe disso. Os olhos de Isadora brilharam por um segundo, mas não de raiva. Era humilhação. Eu não sou burra, Enzo. Sei muito.
Bem que esse noivado é um acordo entre nossas famílias, mas pelo menos achei que você teria o mínimo de respeito. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante antes de voltar a encará-lo com firmeza. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou sua inimiga. Sua voz agora estava mais baixa, mas cheia de algo que Enzo não conseguiu decifrar. Só espero que você tenha noção do que acabou de fazer. E sem dizer mais nada, ela se virou e voltou para dentro da mansão, deixando Enzo e Elisa sozinhos sob o céu estrelado. Elisa sentia a respiração pesada. Seu coração parecia querer sair do peito. Isso foi um erro, sussurrou ela, sua voz carregada de medo. Eu não posso estragar sua vida, Enzo. Ele segurou as mãos dela, quentes, trêmulas. Você não estraga nada. Você é a única coisa que faz sentido na minha vida. Mas Elisa sabia que não era tão simples assim. Elisa cresceu naquela casa. Sua mãe, Dona Marta, trabalhava para a família Ferraz há muitos anos, sendo uma governanta respeitada e dedicada. Quando Elisa completou 16 anos, sua mãe conseguiu que ela começasse a trabalhar ali também, ajudando nos serviços mais simples. Foi nessa época que Enzo, então com 17 anos, a viu pela primeira vez. Ela era doce, encantadora. Seus olhos brilhavam com uma inocência que ele nunca tinha visto em ninguém. Elisa sempre encontrava beleza nas pequenas coisas, e isso o fascinava. Desde o primeiro instante houve algo entre eles. Não precisava de palavras. Era como se o destino tivesse colocado os dois no mesmo caminho, mas o mundo deles era cruel. Enzo era um Ferraz, um herdeiro milionário. Elisa era apenas uma empregada. Mesmo assim, ele se apaixonou. Os anos passaram e o sentimento só cresceu. Os olhares roubados, os encontros rápidos nos corredores, as conversas baixas durante a noite. Mas nunca passaram disso. Elisa sempre soube que não havia futuro para eles. Então, manteve-se afastada, colocando barreiras entre seu coração e aquele amor impossível. Só que Enzo nunca aceitou isso, e agora estavam no limite. Na manhã seguinte ao noivado, a mansão estava diferente. Havia um clima pesado no ar, como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir. No café da manhã, Gustavo Ferraz lançou um olhar afiado para o filho. Você tem algo a me dizer, Enzo? O silêncio tomou conta da sala de jantar. Enzo estreitou os olhos. Se você já sabe, então qual o sentido dessa pergunta? Gustavo pousou a xícara de café na mesa, respirando fundo. Você sabe o que acontece quando alguém desrespeita nossa família. A ameaça era clara. Enzo não respondeu. Ele sabia exatamente o que o pai faria se descobrisse o quanto ele realmente amava Elisa. Mas o que ele não sabia é que Isadora já tinha feito sua jogada e que o preço desse amor seria mais alto do que ele poderia pagar. O silêncio na sala de jantar era sufocante. O ar parecia carregado de tensão e Enzo sentia cada músculo de seu corpo rígido. O olhar de seu pai era uma faca afiada, cortante e impiedosa. Você sabe o que acontece quando alguém desrespeita nossa família. Aquelas palavras ecoaram na mente de Enzo, mas ele se recusava a ceder ao jogo de poder de Gustavo Ferraz. Ele não era um peão no tabuleiro do pai. Não mais. Sem dizer uma única palavra, ele empurrou a cadeira para trás e se levantou, ignorando o olhar de sua mãe, que parecia implorar em silêncio para que ele não piorasse as coisas. Ele não queria ouvir mais nada, não suportava mais aquele ambiente sufocante. Subiu as escadas rapidamente e entrou em seu quarto, fechando a porta atrás de si. Seu peito subia e descia, sua respiração estava pesada. Ele precisava pensar, precisava ver Elisa. Pegou o celular e enviou uma mensagem. Precisamos conversar. Onde você está? Os minutos passaram. Nenhuma resposta. Ele tentou ligar. Caixa postal. Algo estava errado. O pressentimento ruim crescia dentro dele.
uma sensação angustiante que ele não conseguia ignorar. Sem hesitar, saiu do quarto e foi direto até a ala dos funcionários, onde Elisa e sua mãe, Dona Marta, tinham um pequeno quarto na mansão. Quando chegou lá, encontrou a porta entreaberta. O quarto estava vazio, as roupas haviam sumido, as malas não estavam ali. Não havia sinal delas. Foi então que percebeu. Elas haviam sido mandadas embora, sem aviso, sem despedida, sem piedade. O coração de Enzo disparou. Sua mente girava em 1000 direções. Como aquilo podia ter acontecido? Quem teria feito isso? Mas ele já sabia a resposta. Desceu as escadas com pressa, seu sangue fervendo de raiva. Encontrou o pai no escritório, sentado em sua poltrona de couro, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. "Onde ela está?" Enzo gritou sem se importar com nada mais. Gustavo levantou o olhar lentamente, sem sequer demonstrar surpresa. "Quem?" "Elisa e Dona Marta. O que você fez com elas?" O pai suspirou, colocando o celular sobre a mesa. "Eu apenas corrigi. Um erro. Você realmente achou que eu deixaria uma empregada destruir tudo o que construí?" Os punhos de Enzo se fecharam com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Você as mandou embora? Sem me avisar?" "Você não precisa ser avisado sobre decisões que dizem respeito à nossa família." Enzo sentiu o estômago revirar. Aquilo não era só crueldade, era calculado, era um golpe para destruí-lo. "Onde elas estão?" Ele rugiu. O pai apenas sorriu de canto, aquele sorriso frio que fazia o sangue de Enzo ferver. "Espero que Elisa tenha aprendido a lição. Antes de mandá-las embora, fiz questão de lembrá-la do lugar dela." A raiva de Enzo atingiu um nível que ele nunca havia sentido antes. "O que você fez?" Gustavo se levantou, ajeitando o terno com calma, como se estivesse apenas lidando com negócios. "Eu apenas deixei claro que ela nunca passará de uma empregada, que você nunca poderá estar com ela. Eu disse a ela que, se tentasse se aproximar de você de novo, faria questão de garantir que ela e a mãe nunca mais tivessem um emprego nessa cidade." A fúria de Enzo foi instantânea. Antes que pudesse controlar a si mesmo, seu punho voou no ar e atingiu o rosto do pai com força. Gustavo cambaleou para trás, levando a mão ao canto da boca, onde um fio de sangue escorria. Mas ele apenas riu. "Se era para me agredir, você deveria ter batido mais forte." O olhar de Enzo ardia de ódio. "Você é um monstro e você é um ingênuo." Enzo virou-se e saiu do escritório sem olhar para trás. Precisava encontrá-la, precisava saber se ela estava bem, mas ele não tinha ideia de onde procurá-la. Enquanto saía apressado, sentiu uma presença ao seu lado. Olhou e viu Isadora parada na escada, os braços cruzados. "O que foi?" Ele rosnou, sem paciência para mais nada. Ela o analisou por um momento e então suspirou. "Você realmente a ama, não é?" Enzo não respondeu. Seu silêncio foi suficiente. Isadora desviou o olhar, mordendo o lábio. "Eu contei para os meus pais ontem à noite", confessou, "sobre você e ela." Os olhos de Enzo se estreitaram. "O quê?" "Meus pais ficaram furiosos. E os seus... Bem, você já viu o que eles fizeram. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Foi Isadora quem começou tudo. Foi ela quem expôs Elisa. Você armou isso?" Ela o encarou com firmeza, mas havia algo nos olhos dela. "Eu poderia ter ficado quieta, mas e daí? Uma hora ou outra, seu pai descobriria. E então as consequências seriam ainda piores." Enzo balançou a cabeça incrédulo. "Você não sabe o que fez?" Ela deu um pequeno passo à frente, sua expressão carregada de algo que ele não conseguia decifrar. "Eu fiz porque precisava te mostrar uma coisa, Enzo. Você acha que pode lutar contra isso? Você acha que pode simplesmente jogar tudo para o alto e ficar com ela? O seu mundo, o nosso mundo, não permite esse tipo de amor.
Eu não sou como vocês. Enzo cuspiu as palavras. Isadora suspirou. Você já se perguntou por quê eu aceitei esse casamento? Perguntou ela, com a voz mais baixa. Porque nunca reclamei. Ele a olhou sem entender. Porque eu também não tenho escolha. E com essa última frase, ela se virou e subiu as escadas, deixando Enzo parado, perdido no meio de uma guerra que estava apenas começando. Mas ele não ia desistir. Ele precisava encontrar Elisa. E precisava fazer isso antes que fosse tarde demais. O coração de Enzo martelava no peito. Ele estava furioso, confuso, sentia-se traído. Isadora tinha exposto seu segredo, contado tudo para seus pais e causado a expulsão de Elisa e Dona Marta. Como ela pôde fazer isso? Ele não podia simplesmente deixar passar. Subiu as escadas com passos pesados, decidido a tirar satisfações. Chegou até a porta do quarto de Isadora e bateu forte. Abre essa porta, Isadora! Agora! Do outro lado, ouviu um suspiro. Segundos depois, a porta se abriu lentamente. Isadora estava ali, ainda vestindo um dos vestidos luxuosos da noite anterior, mas seus olhos estavam inchados e vermelhos. Ela tinha chorado. O que você quer agora, Enzo? Perguntou, sua voz cansada. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Você me traiu! Acusou, os olhos cheios de raiva. Você contou para os seus pais. Você entregou a Elisa para os meus pais. Você destruiu tudo. Ela o encarou. Sua expressão mudando do cansaço para a dor. Eu não fiz isso para te machucar. Então por que fez? Ele gritou, sua voz carregada de frustração. Você sabia o que eles fariam. Você sabia que meu pai não teria piedade. E então, inesperadamente, ela começou a chorar. As lágrimas caíram pesadas, como se algo dentro dela tivesse se rompido. Ela deu um passo para trás, cobrindo o rosto com as mãos. Você acha que eu queria isso? Sua voz saiu embargada. Você acha que eu não sei como é ser forçada a viver uma vida que não quer? Enzo a olhou, confuso. O que você está dizendo? Ela respirou fundo, tentando conter o choro, mas sua voz ainda estava trêmula. Você não é o único que ama alguém que não pode ter. Os olhos de Enzo se estreitaram. O que você quer dizer com isso? Isadora hesitou, como se nunca tivesse dito aquelas palavras em voz alta. Então, finalmente ela confessou. Eu amo outra pessoa. O choque percorreu o corpo de Enzo. O quê? Ela fechou os olhos por um instante, tomando coragem antes de continuar. Eu amo Miguel. O nome caiu no ar como uma bomba. Miguel, o segurança da família. Enzo piscou algumas vezes, tentando absorver aquela revelação. Miguel trabalhava para a família Monteiro há anos, um homem íntegro, leal, sempre discreto. Ele nunca imaginou que houvesse algo entre ele e Isadora. Mas seus pais, eles nem imaginam. Isadora interrompeu, enxugando as lágrimas rapidamente. Se soubessem, fariam com ele o que seus pais fizeram com Elisa. Ela olhou para Enzo e naquele instante ele viu. Ela não era sua inimiga. Ela também era uma prisioneira daquele mundo cruel. Eu não queria que expulsassem Elisa. Sua voz era carregada de culpa. Eu só queria que você visse que lutar contra isso sozinho não vai adiantar. Enzo passou as mãos pelo cabelo, tentando controlar sua própria raiva. Ele queria odiá-la, queria culpá-la por tudo. Mas a verdade era que Isadora estava tão perdida quanto ele. Eles eram dois peões sendo forçados a jogar um jogo que não queriam. E foi ali que uma ideia surgiu em sua mente. Ele a olhou nos olhos e dessa vez, sem raiva. Se nós dois queremos outras pessoas, então por que não lutamos juntos? Isadora arregalou os olhos, surpresa. O que você está dizendo? Enzo respirou fundo, sua mente já trabalhando em um plano. Nossos pais acham que podem controlar nossas vidas. Acham que podem nos forçar a um casamento sem amor, nos impedir de estar com quem realmente queremos.
Mas e se nós mostrarmos que eles estão errados? Isadora ainda estava em choque, mas aos poucos algo dentro dela pareceu se acender. Você quer enfrentar nossas famílias? Não. Enzo sorriu de lado. Eu quero enganá-los. Ela franziu o senho. Não, como assim? Vamos dar a eles o que querem, pelo menos por enquanto. Fingimos que estamos aceitando esse casamento, que estamos seguindo as regras. Mas nos bastidores nós vamos encontrar um jeito de recuperar as pessoas que realmente amamos. A ideia era ousada, arriscada. Mas era a única chance que tinham. Isadora respirou fundo, pensando em tudo que já tinha perdido, em tudo que ainda poderia perder. Mas então, pela primeira vez, ela sentiu uma centelha de esperança. Você tem um plano? Perguntou, a voz mais firme. Enzo assentiu. Eu tenho. Mas para funcionar, precisamos jogar o jogo deles melhor do que eles. Ela o encarou por um longo momento e então estendeu a mão. Então, estamos juntos nessa. Ele apertou a mão dela. A partir daquele momento, Enzo e Isadora não eram mais inimigos. Eram aliados e fariam de tudo para recuperar aqueles que realmente amavam. A guerra havia começado. A ideia era ousada, arriscada, mas era a única chance que tinham. Enzo e Isadora sabiam que precisavam agir rápido. Se seus pais descobrissem qualquer coisa antes do tempo, tudo estaria perdido. A primeira coisa a fazer era encontrar Elisa e Miguel, mas isso não seria fácil. Elisa e sua mãe haviam sido expulsas da mansão sem piedade e Miguel, como segurança da família, estava sempre sob vigilância. Eles precisavam ser discretos. Isadora sabia que, por mais fria que fosse, a mãe de Enzo, Cecília Ferraz, era a única que poderia ter uma informação valiosa sobre Elisa. Então, na manhã seguinte, ela encontrou Cecília no jardim da mansão, tomando seu café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Cecília, Isadora disse, se sentando ao seu lado, mantendo o tom casual. A mulher ergueu os olhos para ela e sorriu levemente. Bom dia, querida. Como passou a noite? Pensando, Isadora respondeu, escolhendo bem as palavras. Sobre tudo, sobre o casamento, sobre o futuro, sobre Elisa. Cecília congelou por um instante, mas logo voltou a beber seu café. Elisa não é mais um problema, Isadora. Talvez para vocês, Isadora rebateu sem perder a calma. Mas para Enzo, ela ainda é. Ele não vai simplesmente esquecê-la. A mãe de Enzo soltou um suspiro cansado. Eu tentei avisá-lo, mas ele insiste em arruinar tudo por uma garota que nunca será uma de nós. Isadora se inclinou um pouco para a frente. Eu quero ajudar Enzo a aceitar esse casamento, mentiu. Mas para isso preciso falar com Elisa. Eu preciso fazê-la entender que ela nunca poderá estar com ele. Cecília olhou para Isadora com interesse. Você faria isso? Pelo bem de todos nós. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos e então sussurrou. Elas estão em uma pequena pensão no centro da cidade. Meu marido se certificou de que não tivessem muito para onde ir. Isadora segurou a vontade de revirar os olhos. Obrigada, Cecília. Ela se levantou e saiu, contendo um sorriso. O plano estava funcionando. Assim que Isadora contou a Enzo onde Elisa estava, ele nem pensou duas vezes. Pegou as chaves do carro e dirigiu até a pensão. O lugar era pequeno e simples, bem diferente do luxo da mansão onde Elisa havia crescido. Quando Enzo bateu na porta do quarto, sentiu o coração acelerar. A porta se abriu lentamente e Elisa apareceu. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Enzo! E então, sem dizer nada, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu achei que você tinha desistido de mim. O peito de Enzo apertou. Ele não aguentava vê-la assim. Sem pensar, ele a puxou para seus braços e a abraçou forte. Nunca! Sua voz saiu carregada de emoção. Eu nunca desistiria de você.
Elisa se agarrou a ele, soluçando baixinho contra seu peito. Eles me humilharam, Enzo. Disseram que eu nunca passaria de uma empregada. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, fazendo-a olhar nos seus olhos. Escute bem o que eu vou dizer. Você não é só uma empregada. Você é a mulher que eu amo. E eu vou lutar por você. Elisa sorriu em meio às lágrimas. Você está mesmo aqui. Ele a beijou. Um beijo cheio de saudade, de desejo, de promessas silenciosas. O mundo podia desabar ao redor deles. Mas ali, naquele momento, nada mais importava. O reencontro de Isadora e Miguel. Enquanto Enzo reencontrava Elisa, Isadora tinha outro encontro marcado. Ela enviou uma mensagem para Miguel, pedindo para se encontrarem em um café discreto, longe dos olhos vigilantes da mansão. Quando ele chegou, a olhou com desconfiança. Isadora, se alguém nos vir juntos, ela sorriu e pegou a mão dele. Não importa mais, Miguel. Eu não vou mais fugir do que eu sinto. Ele piscou, surpreso. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Que estou disposta a arriscar tudo por nós. Miguel olhou nos olhos dela, procurando qualquer sinal de mentira. Mas tudo o que viu foi amor e determinação. Então, pela primeira vez, ele a beijou. Não um beijo escondido, furtivo como antes, mas um beijo cheio de verdade. Mais tarde, naquela mesma noite, Enzo, Isadora, Elisa e Miguel se reuniram em um local seguro para discutir o plano. Então, vocês vão mesmo se casar? Elisa perguntou, ainda tentando entender. Sim, Enzo confirmou. Mas vai ser apenas um jogo, uma armadilha para nossos pais. Isadora continuou. O casamento vai acontecer e com ele, nossos pais vão nos conceder parte da herança. Mas vamos fazer meu sogro assinar um documento passando essa herança para nós antes da cerimônia. Miguel ergueu uma sobrancelha. E como vão convencer ele a assinar isso? Enzo sorriu. Nossos pais querem esse casamento mais do que tudo. Vão fazer qualquer coisa para garantir que ele aconteça. Elisa ainda parecia hesitante. E depois, o que acontece quando vocês já tiverem a herança? Isadora deu um sorriso travesso. Nós desaparecemos, todos se entreolharam. Era loucura, era perigoso, mas era a única forma de ficarem juntos. Depois de alguns segundos de silêncio, Miguel riu. Vocês são completamente malucos. Enzo sorriu. Mas você está dentro, não é? Miguel olhou para Isadora e segurou sua mão. Eu nunca a deixaria sozinha. Elisa olhou para Enzo e suspirou, com um sorriso no rosto. Então vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas. E assim, o jogo começou. Eles iam enganar seus pais, iam pegar o que era deles por direito. E depois, sumiriam para viver o amor que sempre desejaram. A guerra estava prestes a começar. A noite do reencontro entre Enzo, Isadora, Elisa e Miguel foi muito mais do que apenas planejamento. Era como se por algumas horas o peso da realidade tivesse sumido. Eles estavam juntos, finalmente juntos, sentados em um pequeno apartamento que Miguel havia conseguido emprestado de um amigo. Os quatro riam e conversavam sobre seus planos. A tensão do perigo ainda estava ali, mas pela primeira vez eles estavam cheios de esperança. E, depois, Elisa foi a primeira a perguntar. E depois que conseguirmos a herança, o que acontece? Isadora e Enzo se entreolharam antes de responder. Seguimos nossos caminhos, Enzo disse, segurando a mão de Elisa. Eu e você vamos sumir, começar uma vida nova. Isadora assentiu. E eu e Miguel faremos o mesmo. O silêncio caiu sobre eles por um instante e então Elisa sorriu suavemente. Mas e nós? Vamos simplesmente nos separar? Ela olhou para Isadora e Miguel. Eu não quero perder vocês. Isadora sorriu e puxou Elisa para um abraço. Nem eu, Miguel riu. Talvez não devêssemos fugir tão longe então.
Quem sabe até encontramos um jeito de morar perto. Eles começaram a imaginar suas novas vidas. Falavam sobre viver em um país diferente, abrir um negócio juntos, viajar o mundo. Aquela noite foi cheia de risadas, sonhos e momentos de descontração. Em determinado momento, Enzo e Miguel começaram a discutir quem era melhor no pôquer, o que resultou em uma aposta ridícula. Se eu ganhar, você lava a louça por uma semana, Enzo disse. E se eu ganhar, você me dá seu relógio de luxo, Miguel rebateu. Elisa e Isadora assistiam tudo, rindo da competitividade dos dois. A manhã seguinte, hora de voltar ao jogo. No dia seguinte, Enzo e Isadora voltaram para a mansão. Eles precisavam parecer naturais, como se tivessem se resolvido. Quando entraram na sala principal, Enzo soltou uma gargalhada alta sobre algo que Isadora disse. O pai de Enzo, Antônio Ferraz, estava sentado em uma poltrona lendo o jornal. Quando viu os dois chegando juntos, sorrindo como se fossem os melhores amigos, ele ergueu as sobrancelhas e sorriu satisfeito. Finalmente entraram nos eixos, ele disse, batendo as mãos nos braços da cadeira. Isadora fingiu uma expressão tímida. Conversamos bastante, Enzo assentiu, e chegamos a um acordo. O pai de Enzo parecia vitorioso. Muito bem, é assim que eu gosto. O plano estava funcionando. Naquela noite, Isadora voltou para a casa dos pais. Mas o destino quis brincar com ela. Seus pais estavam reunidos. Na casa de Miguel. Ela precisou fingir naturalidade enquanto conversava com seus pais. Tudo isso enquanto Miguel servia café e evitava olhar para ela por muito tempo. Por dentro, ela queria rir da ironia daquilo. O acordo com os pais. No dia seguinte, Enzo e Isadora expuseram suas condições para o casamento. Queremos garantias, Enzo disse ao pai. Não vamos nos casar sem segurança financeira. Isadora fez o mesmo com os seus pais. Precisamos de um documento garantindo que teremos nossa herança antes da cerimônia. Ela explicou. Ambas as famílias, ansiosas para selar a união milionária, concordaram sem questionar. O plano estava dando certo. Comemoração. Com tudo saindo como planejado, os 4 decidiram comemorar. Isadora e Miguel foram para uma praia afastada, onde podiam agir como um casal sem medo de serem descobertos. Andaram de mãos dadas pela areia, riram juntos, brincaram na água. Em um momento, Isadora tentou fugir das ondas, mas Miguel a puxou para perto. Você nunca vai escapar de mim, senhorita Monteiro. Ela riu e o beijou. Enquanto isso, Enzo e Elisa estavam em um chalé romântico na serra. Passaram o dia cozinhando juntos, ou pelo menos tentando. Você não sabe quebrar um ovo? Elisa zombou. Eu sou um milionário mimado, lembra? Ela revirou os olhos rindo. Depois ficaram sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol. Enzo segurou a mão dela e a puxou para seu colo. Falta pouco para sermos livres, ele sussurrou. Ela encostou a testa na dele, sorrindo. E quando formos, ele sorriu. Vamos viver a vida que sempre quisemos. Naquele momento, eles tinham certeza de uma coisa. Não importava o que acontecesse, eles enfrentariam tudo juntos. O jogo havia começado, e eles estavam prontos para a próxima jogada. Os pais de Enzo e Isadora estavam radiantes. Acreditavam que finalmente haviam colocado seus filhos no caminho certo, selando uma união milionária que traria ainda mais poder e influência para ambas as famílias. Na noite em que Enzo e Isadora retornaram para a mansão, foram recebidos com sorrisos e elogios. Agora sim, meu filho, Antônio Ferraz disse, satisfeito, dando um tapa amigável no ombro de Enzo. Finalmente você entendeu o que é melhor para você. A mãe de Isadora, Clarice Monteiro, segurou as mãos da filha com orgulho. Você tomou a decisão certa, minha querida. Este casamento será o início de uma vida grandiosa para você. Isadora apenas sorriu e abaixou a cabeça, fingindo concordar. Por dentro, seu coração batia acelerado.
Eles estavam prestes a dar um dos maiores golpes de suas vidas. Naquela mesma noite, os pais providenciaram os documentos que garantiriam a herança para Enzo e Isadora. À assinatura dos documentos, na manhã seguinte, Antônio chamou Enzo até seu escritório. Sobre a mesa repousava um envelope grosso com diversos papéis. Aqui está, filho, ele disse, empurrando os documentos para Enzo. O acordo que garantirá o seu futuro e o de Isadora. Enzo pegou os papéis e fingiu analisá-los com atenção. Isso significa que realmente estou recebendo minha parte da herança? O pai assentiu com um sorriso satisfeito. Sim, assim que se casar, tudo estará oficialmente no seu nome. Enzo suspirou, mantendo a expressão de quem estava convencido. Ainda bem que você acordou, meu filho. Antônio continuou, dando um gole no uísque. Eu só quero o melhor para você. Enzo forçou um sorriso. Eu sei, pai. E então pegou a caneta e assinou os papéis junto com o pai, que também firmou sua assinatura. Mas Enzo não era tolo. Na mesma hora, enviou uma cópia dos documentos para seu amigo advogado, Tiago, e pediu que verificasse tudo. Algumas horas depois, Tiago mandou uma mensagem. Os documentos são reais. Você agora tem a sua parte da herança garantida. O plano estava indo exatamente como planejado. No dia seguinte, na casa dos Monteiro, Isadora foi chamada por seus pais para assinar os papéis de sua herança. Eles a levaram até o escritório e entregaram o contrato. Está tudo aqui, querida, seu pai disse. Depois do casamento, toda essa fortuna será sua. Isadora sorriu e pegou a caneta, assinando cada página sem hesitação. Por dentro, seu coração acelerava. Estava feito. Ela e Enzo agora tinham suas fortunas em mãos. Agora só restava uma coisa: fugir antes que tudo fosse descoberto. O dia do casamento. Dia tão esperado chegou. O salão estava repleto de convidados. O casamento milionário do ano estava prestes a acontecer. A imprensa estava do lado de fora da igreja, cobrindo cada detalhe da cerimônia. Os pais de Enzo e Isadora estavam ansiosos, sentados na primeira fileira, esperando o momento em que seus filhos entrariam no altar. O relógio marcava o horário exato em que a cerimônia deveria começar. Mas nada aconteceu. 5 minutos se passaram, depois 10. A inquietação tomou conta dos convidados. Foi então que um dos funcionários da igreja correu até os pais de Enzo e Isadora com uma expressão aflita. Senhores, achamos que precisam ver isso. O homem entregou um tablet, onde um vídeo já estava pronto para ser reproduzido. Com os dedos trêmulos, Clarice Monteiro apertou o play. A gravação começou a rodar. A tela mostrava Enzo e Isadora sentados lado a lado, sorrindo suavemente. Mãe, pai, Enzo começou, sua voz carregada de emoção. Eu sei que este dia era muito importante para vocês, mas infelizmente eu não posso seguir com esse casamento. Isadora assentiu ao lado dele. Nós tentamos, mas a verdade é que nossos corações pertencem a outras pessoas. A câmera se aproximou um pouco mais do rosto de Enzo. Pai, mãe, eu amo Elisa e sempre amei. Desde o primeiro dia em que a vi, os olhos de Antônio Ferraz se arregalaram e sua expressão se contorceu em raiva. Maldita empregadazinha, ele murmurou. O vídeo continuou. Agora era Isadora quem falava. E eu amo Miguel, amo com todas as forças, mas nunca tive coragem de admitir para vocês. O rosto dos pais dela ficou pálido. Eu e Enzo descobrimos que podíamos ajudar um ao outro a encontrar a felicidade. Então foi isso que fizemos. Enzo sorriu. O casamento não vai acontecer. Já estamos longe. E dessa vez, vocês não poderão nos impedir. O vídeo terminou com ambos sorrindo, seguidos por uma última frase de Isadora. Esperamos que um dia possam nos perdoar.
O tablet escorregou das mãos de Clarice Monteiro e um silêncio mortal tomou conta da igreja. Os convidados começaram a murmurar entre si. Os pais de Enzo e Isadora estavam em choque. Eles haviam sido enganados pelos próprios filhos. Enquanto isso, a quilômetros dali, Enzo, Isadora, Elisa e Miguel chegavam a uma cidadezinha tranquila no interior. O lugar era simples, mas acolhedor. Longe das pressões das famílias, longe das regras e das obrigações. Eles haviam comprado casas em um condomínio discreto, uma de frente para a outra. Assim que entraram em suas novas casas, se olharam com sorrisos de alívio. "Conseguimos", Miguel disse, puxando Isadora para um abraço. Enzo segurou as mãos de Elisa, olhando nos olhos dela. "Agora somos livres." Elisa sorriu, emocionada, e juntos, eles se beijaram, selando o início de uma nova fase. O jogo tinha acabado, e eles haviam vencido. Já se passaram 10 anos desde que Enzo e Isadora fugiram de suas famílias e seguiram seus corações. A vida, finalmente, parecia ter um equilíbrio perfeito. Enzo e Elisa eram mais felizes do que jamais imaginaram. A pequena Laura, com seus 10 anos, já estava crescendo com muito amor, alegria e os valores que seus pais sempre quiseram lhe transmitir. A criança era curiosa, inteligente e adorava brincar com suas amigas, especialmente com a filha de Isadora, a pequena Júlia, que agora tinha 9 anos. Isadora e Miguel também estavam realizados. Sua filha, Júlia, era uma menina cheia de energia, sempre acompanhada de Laura. Os dois casais haviam se tornado não apenas amigos, mas uma verdadeira família. Eles passavam horas conversando, compartilhando histórias, rindo e comemorando os momentos especiais da vida. Seus filhos estudavam juntos, brincavam no jardim e até estavam envolvidos em pequenos projetos criativos que tanto os pais quanto as mães incentivavam. Enzo se tornou um empresário de sucesso, sócio de uma das maiores empresas do ramo de tecnologia que não parava de crescer. Ele foi um exemplo de perseverança e dedicação, construindo seu império do zero, sempre com Elisa ao seu lado. A fortuna que ele havia conquistado não era apenas material. Era uma prova de que ele tinha encontrado o verdadeiro significado da vida ao lado das pessoas que amava. Enquanto isso, os pais de Enzo e Isadora envelheciam. O tempo havia deixado suas marcas, mas também havia amadurecido suas perspectivas. Eles ouviram falar sobre o sucesso de seus filhos e o quão felizes estavam. Isso trouxe uma mistura de sentimentos: dor, arrependimento e uma crescente saudade de algo que havia sido perdido. Enzo se tornara mais próspero do que eles jamais haviam imaginado. Era dono de um império que seus pais, antes, sonhavam em ver construído com ele ao seu lado. Mas no final, foi ele quem alcançou tudo sozinho. E o mais doloroso era saber que seu filho, o homem que eles desprezaram, havia se tornado mais rico e realizado do que qualquer um poderia prever. Ambos os pais, Antônio e Clarice, se olharam em silêncio, sentindo o peso das décadas de decisões erradas. Sentiam um vazio no peito, um arrependimento amargo por tudo o que havia acontecido. E agora, o maior desejo de ambos era conhecer a neta que Enzo havia construído com Elisa, uma neta que eles nunca haviam visto, uma neta que provavelmente nem sequer sabia que eles existiam. Foi então que os dois tomaram uma decisão. Iriam até Enzo, pedir perdão e tentar reconstruir o que tinham destruído no passado. Eles não sabiam se seriam aceitos, mas sentiam que não poderiam continuar vivendo sem tentar, sem pedir desculpas. Em um fim de tarde ensolarado, quando Enzo estava em seu escritório revisando documentos de uma nova parceria internacional, o interfone tocou. O porteiro do condomínio ligou para avisar que havia pessoas esperando na portaria. Quando Enzo atendeu, sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Senhor Enzo, tem uma visita na portaria. São os seus pais, Senhor Antônio e Senhora Clarice Enzo. Ficou paralisado. Seus pais estavam ali. Como haviam encontrado o endereço? Como haviam conseguido chegar até ele depois de tanto tempo? A dúvida e a surpresa tomaram conta de seu coração. Ele nunca imaginou que esse momento aconteceria. O que eles estão fazendo aqui? Enzo sussurrou, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Foi então que Isadora, que estava na casa de Enzo conversando com Elisa, ouviu o nome dos pais dela sendo mencionado na ligação. Ela ficou em choque também. Como assim? Meus pais aqui? Disse a voz tremendo. Eles sabem onde estamos? O que está acontecendo? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que, sem saber o que fazer, decidiram que precisariam recebê-los. Se algo fosse feito, seria agora. Eles não poderiam mais adiar o confronto. O peso dos anos de separação e ressentimentos pesava no coração deles, mas algo dentro deles queria ver seus pais, conversar e, quem sabe, perdoá-los. Ao chegarem à porta de Enzo, Antônio e Clarice estavam visivelmente mais velhos, com as marcas do tempo em seus rostos. A raiva que antes os consumia havia dado lugar ao arrependimento. Seus olhos estavam vermelhos e o peso da vergonha era evidente. Quando viram Enzo e Isadora, não sabiam o que dizer. O que poderiam dizer após tudo o que aconteceu? Como poderiam justificar o que fizeram? Não havia palavras suficientes para expressar o arrependimento que sentiam. Enzo olhou para os pais com os olhos marejados, tentando esconder a dor. Isadora estava ao seu lado, com as mãos unidas às dele, em busca de coragem para lidar com o momento que todos estavam esperando há tanto tempo. Antônio, com voz trêmula, foi o primeiro a falar. Filho, ele começou, mas sua voz falhou. Queremos pedir desculpas. Eu sei que as palavras não vão mudar nada, mas sentimos muito. Não temos justificativa para o que fizemos. O que fizemos com você e com Isadora, agora vemos o que perdemos e sabemos que você tem direito de nos odiar. Mas, por favor, eu só queria pedir para que nos perdoasse e que nos desse uma chance de sermos uma família novamente. Isadora sentiu o nó na garganta. Os pais dela estavam ali diante dela, com os olhos cheios de lágrimas. A dor e a culpa eram palpáveis. Quando viu seu pai tão vulnerável, algo no coração dela se quebrou. As palavras de perdão estavam ali, presas em sua boca, mas ela não conseguia falar. Foi Enzo quem tomou a frente. Eu sempre quis que vocês me aceitassem, mas agora entendo que não posso mudar o passado. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções. O que vocês fizeram nos magoou profundamente, mas todos erramos. Eu não posso ficar preso a isso. Por isso, vamos seguir em frente. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos tentar construir algo novo. Eu sei que é tarde, mas se vocês realmente quiserem estar na nossa vida, vocês terão nosso perdão. A sala ficou em silêncio por um momento antes que os abraços acontecessem. O choro de todos foi inevitável. Os anos de dor, arrependimento e desespero se transformaram em lágrimas de alívio. Os pais de Enzo e Isadora, agora mais velhos e humildes, estavam ali, pedindo perdão e abraçando seus filhos, suas netas e, enfim, se tornando parte da vida deles de novo. Os filhos estavam brincando no jardim enquanto os pais conversavam. As risadas das crianças ecoavam no ar. O perdão foi selado em um abraço apertado entre os avós e seus netos. Enzo e Isadora, de mãos dadas, observavam a cena, sentindo uma paz que há muito tempo parecia impossível. A felicidade agora se tornava completa. Todos haviam encontrado um novo começo, e as cicatrizes do passado foram deixadas para trás, com o perdão como a chave para a verdadeira reconciliação.
O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e laranja. A brisa suave do fim de tarde fazia as árvores do jardim balançarem levemente, criando uma atmosfera serena e acolhedora. No centro dessa cena, Enzo e Elisa estavam sentados em um banco de madeira, observando suas filhas brincando com os avós no gramado. O que antes parecia um futuro incerto e distante, agora se desenhava com cores vibrantes de amor e paz. Antônio e Clarice, de mãos dadas, observavam seus netos com olhos marejados. Eles nunca imaginaram que um dia estariam ali, naquele momento de reconciliação, depois de tanto tempo perdido. A filha de Enzo correu até eles, saltando de alegria. "Vovô! Vovó!" Ela gritou, pulando nos braços do avô, que a pegou no colo com facilidade, apesar dos anos que pesavam sobre ele. "Você sabia que eu e a Júlia vamos para o mesmo colégio? Vamos ser amigas para sempre." Antônio riu, tocando o cabelo da neta com carinho. Ele nunca se sentira tão feliz. A dor do passado parecia ter desaparecido completamente, como um peso aliviado do peito. Clarice, com as mãos sobre os ombros de Laura, também sorriu, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. O coração dela, antes tomado pela culpa, agora estava aberto para o amor, e ela se sentia completa. "Claro que sim, minha netinha." Antônio respondeu com um sorriso largo. "Você e a Júlia serão as melhores amigas do mundo." Do outro lado do jardim, Isadora e Miguel observavam com ternura os filhos brincando. Júlia, com seu jeito travesso, estava mostrando aos avós como dar piruetas e correr pelo jardim, com os dois rostos iluminados pela felicidade pura de uma infância sem pressões, sem medos. Isadora se aproximou de Enzo, seus olhos brilhando, com emoção. Ela nunca imaginou que um dia seu sonho de ser mãe, de ver sua filha brincar ao lado da filha e Enzo, poderia se tornar realidade. E agora, tudo estava perfeito. Não havia mais lugar para rancor, nem para ressentimentos. O que importava era o agora. A reconciliação havia sido o primeiro passo, e aquele era o segundo. A construção de uma vida de amor, união e compreensão. "Olha o que fizemos." Isadora sussurrou para Enzo, tocando seu ombro de leve. Ele olhou para ela, seu coração aquecido. Ela se referia ao fato de que as famílias, que um dia estavam tão distantes, agora estavam finalmente juntas. "Fizemos o que parecia impossível, mas conseguimos." Enzo respondeu sorrindo para ela. "E estamos criando um futuro melhor. Um futuro para nossas filhas." Miguel, ao lado de Isadora, deu um leve tapinha nas costas de Enzo. "Eu nunca pensei que esse dia chegaria." Miguel falou sorrindo de forma descontraída, tentando aliviar a tensão dos últimos anos. "Mas veja só, estamos todos aqui, juntos e mais felizes do que nunca." As duas famílias estavam unidas não só pelo laço de sangue, mas pela escolha do perdão. Não foi fácil, mas haviam aprendido que o amor e a compreensão sempre poderiam prevalecer sobre qualquer dificuldade, qualquer erro. Quando as crianças terminaram de brincar, os adultos se reuniram ao redor da mesa para um jantar simples, mas cheio de significado. Todos estavam ali, compartilhando histórias engraçadas e risadas sinceras. A comida estava deliciosa, mas o que realmente alimentava todos ali era o sentimento de pertencimento, de finalmente estarem onde sempre desejaram estar. "Lembra daquela vez em que eu te ensinei a andar de bicicleta?" Que Isadora perguntou a Miguel, com um sorriso brincalhão. "Você estava mais preocupado em não cair do que em realmente aprender." Miguel riu alto, lembrando-se daquele dia. "E você? Lembra quando me disse que eu parecia um pinguim andando de bicicleta?" Ele respondeu, imitando a maneira desajeitada como ele pedalava, o que fez todos rirem ainda mais. Laura,
que estava empoleirada no colo de Enzo, olhou para a mãe com os olhos brilhando de curiosidade. Mamãe, você e a vovó também eram assim quando eram jovens? Perguntou com uma expressão travessa. Isadora e Clarice trocaram um olhar cúmplice e sorriram. Eu acho que sim. Clarice respondeu com um sorriso malicioso. Sua mãe sempre foi muito corajosa, mas também um pouco teimosa. Teimosa? Eu sou corajosa, apenas não gostava de seguir regras. Isadora rebateu rindo. O clima estava leve e descontraído. Aquelas pequenas conversas descontraídas faziam com que todos se sentissem em casa. O tempo, que antes parecia cruel e impiedoso, agora estava ao lado deles, favorecendo a cura e a felicidade. Quando o jantar chegou ao fim, todos saíram para o jardim novamente. A lua agora brilhava, iluminando o cenário. As crianças estavam exaustas, mas ainda cheias de energia. Clarice pegou Laura no colo e caminhou até a beirada do jardim, onde uma pequena fonte fazia o som suave da água caindo. Vovó, você pode me contar uma história? Laura pediu, com os olhos cheios de curiosidade. Clarice sorriu, sentindo seu coração aquecido pela inocência da neta. Claro, meu amor. Vou te contar a história de como o perdão pode transformar tudo. As palavras de Clarice ecoaram no silêncio da noite. E Enzo e Isadora, enquanto olhavam suas filhas e seus pais, sabiam que o futuro deles seria diferente. O perdão não apenas os uniu, mas também os transformou. A vida que haviam perdido no passado estava sendo recompensada com um presente de amor e alegria. Agora, tudo estava perfeito. As famílias estavam completas, unidas, não por laços de sangue, mas por laços de compreensão, arrependimento e, acima de tudo, amor. As crianças, com suas risadas e brincadeiras, simbolizavam a renovação, a esperança e a promessa de que os erros do passado não precisavam definir o futuro. O amor venceu. O perdão foi a chave que os libertou.